Começando aqui mais um Gestão Cripto Radar Bitcoin, hoje dia 29/4 às 10 horas da manhã. Nós vamos estar analisando aqui nesse vídeo o Bitcoin, XRP, Solana e Ethereum. Fique comigo até o final desse vídeo para você estar por dentro aí das próximas movimentações no mercado, nessas quatro principais aí criptomoedas no mercado. Começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, nós vemos que o Bitcoin, depois de um grande rompimento, como temos falado aí nas últimas análises, dessa cunha descendente que rompeu para cima, nós estamos aqui agora numa zona de acumulação, rompemos uma resistência importante aqui na casa dos 85 mil dólares e agora o preço do Bitcoin segue numa zona de acumulação. Ontem o mercado mostrou bastante volatilidade, nós vemos que ontem o mercado ele oscilou aí entre os 95 e 700 e aproximadamente aqui 92 e 800, tendo aí mais ou menos 3%, né, de volatilidade no preço. Nós vemos que segue ainda aqui numa boa zona de acumulação. Nós temos aqui alguns pontos importantes para observar no tempo gráfico diário. Ó. O preço trabalha acima da EMA 12, trabalha acima da EMA 26, acima da EMA 200. Então isso aqui é algo que nos mostra aí que o preço está bem saudável, né? Essa movimentação ela está com bastante força nessa zona de acumulação e em breve nós podemos ver o preço do Bitcoin rompendo aqui essa casa dos 95.700, 96 mil dólares, indo aí provavelmente buscar ou retestar o topo histórico, tá? Aqui é uma região de resistência bem importante para o Bitcoin. Veja que essa região ela serviu aqui de suporte, né, por um bom tempo aqui, quando o preço ele rompeu e foi lá bater o topo histórico, ó, nós vemos que depois aqui ele fez uma zona aqui de acumulação, numa zona de suporte, né, aqui nessa linha amarela, na casa dos 95 mil dólares, e depois ele teve um rompimento para baixo. Todo suporte, quando rompido, vira resistência e também ao contrário, né? Quando a resistência é rompida, ela vira suporte. Então nós vemos que o preço aqui ele está trabalhando para romper agora essa linha aqui dos 95.500 dólares, mais ou menos, 95 mil dólares, e podemos ter um rompimento iminente, tá? Vamos continuar observando. Quando nós olhamos para outras moedas também, nós vamos dar uma olhada agora no gráfico de XRP, que tem dado muito o que falar aí ultimamente. As pessoas estão bem otimistas em relação a XRP. Na nossa última análise nós estávamos acompanhando também aqui, ó, XRP dentro de uma cunha descendente. Veja como os padrões gráficos eles se confirmam, né? Nós estávamos falando da cunha descendente no Bitcoin e nós vemos o mesmo padrão gráfico aqui para XRP, ó, uma cunha descendente onde o preço veio trabalhando aqui, fez um rompimento, veio para o reteste e agora aqui ele continua nessa movimentação de alta, tá? Podendo aqui, ó, também romper essa resistência. Eu vou traçar aqui na casa dos 2 dólares e 36 centavos, né? Podendo aí novamente buscar um novo topo histórico. Então o XRP ele continua também entrando um volume de compra muito bom, uma moeda que está aí um bom momento, né, vamos dizer assim. Ontem nós tivemos aí algumas notícias também que foram bem motivadoras para o mercado. XRP superando o Ethereum, né, e torna-se a segunda moeda mais negociada, né, no Japão. Então veja que XRP hoje é a segunda moeda mais negociada no Japão. Alguns analistas estão aí otimistas dizendo que XRP aí dentro de pouco tempo pode até ultrapassar o Ethereum em market cap. Market cap é o valor de mercado do criptoativo. O Ethereum hoje é a segunda maior moeda do mercado cripto, né? O Bitcoin é a primeira, o Ethereum a segunda e XRP é a terceira. Então eles estão aí analisando que XRP pode passar o Ethereum em market cap. Isso faria com que a moeda XRP valorizasse muito, tá? O Ethereum hoje ele tem quase o dobro do valor de mercado de XRP, pouquinho menos que o dobro. Então XRP, se ultrapassar o market cap do Ethereum, provavelmente o seu valor hoje dobraria, né? Falando assim a um grosso modo.
o valor de XRP dobraria. XRP bateria lá entre 5 e 6 dólares tranquilamente se isso acontecesse, tá? Então vale a pena a gente estar observando. XRP então continua aqui nessa movimentação, aqui encontrando essa resistência. Provavelmente o Bitcoin rompendo aquela resistência que nós mostramos, XRP vai acompanhar o Bitcoin, tá? Porque nós olhamos também aqui o gráfico XRP, e se a gente analisar XRP contra o par BTC, XRP também está bem forte, e se o Bitcoin subir, XRP também vai acompanhar nessa movimentação. Vamos dar uma olhada agora aqui em Solana, Sol. A moeda Solana, achamos ela aqui, ó. Ela também segue aqui numa região também de resistência, ó. Veja que Solana ela sofreu bastante, né, nesses últimos tempos. Solana que veio de uma grande movimentação de alta, ó. Solana bateu aqui um topo de 296 dólares em janeiro, meados de janeiro, né, desse ano, e depois teve uma correção bem forte, né? Solana caiu bastante, chegando aqui a fazer um fundo na casa dos 95 dólares. Veja, Solana caiu quase 200 dólares nesse período. Ó. Vamos ver a desvalorização de Solana aqui em porcentagem nessa correção. Solana ela teve 67% de correção, é muita coisa. E agora nós vemos aqui um movimento, né, aqui um padrão gráfico em Solana que é um padrão de reversão de tendência, onde nós vemos aqui um ombro, cabeça e a formação de um outro ombro aqui inverso, né, que nós chamamos de Okoi, que é ombro, cabeça, ombro inverso. Se esse padrão gráfico se confirmar realmente, o Bitcoin rompendo a resistência e trazendo o mercado cripto para cima, é bem provável que a gente veja aqui uma movimentação de alta em Solana, onde ela vem aqui buscar novamente aqui, ó, essa linha aqui aproximada dos 200 dólares, tá? Eu imagino que a próxima resistência importante em Solana seria aqui nessa região dos 200 dólares aproximadamente. Então vale a pena também a gente ficar de olho aí em Solana. Solana que é uma moeda que ela tem bastante movimentação. Essas redes de meme coin, né, utilizam bastante a rede Solana por ser uma rede rápida, barata, bem estável. Solana melhorou muito de uns anos para cá e nós vemos que ela tem tudo para continuar aí seguindo nessa valorização. Num ciclo de alta mesmo, onde o preço do Bitcoin rompendo novas máximas, Bitcoin fazendo novos topos históricos, muitos analistas otimistas com Solana calculam aí o preço de Solana chegando próximo aos 1.000 dólares. Eu acho totalmente provável, tá, que a rede continue crescendo, tendo essa expansão, e vamos estar analisando o mercado aí. Então vale a pena a gente estar observando aí também Solana, que está nessa zona de resistência, né, nessa zona de acumulação, confirmando esse padrão gráfico. Tendo um rompimento no Bitcoin, é muito provável que a gente observe Solana também indo buscar aqui a casa dos 200 dólares. Bom, vamos lá, agora vamos dar uma olhada em Ethereum. Ethereum que tem sido aí a grande questão, a grande dúvida dos seus investidores. Ethereum tem sofrido demais com essa correção. Nós vemos aqui Ethereum tendo uma correção absurda, né? Vou pôr até aqui no tempo gráfico semanal para a gente ter uma visão melhor aqui. Veja que nós tivemos aqui um topo em Ethereum aqui na casa dos 4.000 dólares aproximadamente. Foi aqui 4.100 dólares. De lá para cá, Ethereum teve uma desvalorização, ó, absurda. 65, 66% também de desvalorização em Ethereum. E nós vemos que o Ethereum está lutando aqui para manter esse suporte aqui na casa dos 882 dólares, que foi um suporte que nós tivemos lá em 13 de junho de 22, ó, que é o suporte a curto prazo mais importante em Ethereum aqui, ó. Veja que o preço sofreu bastante, nós temos uma outra região de suporte aqui, ó. Vamos traçando aqui para a gente estar olhando melhor. Ó, nós já tivemos aqui
um fake out, né, um falso rompimento aqui na casa dos 1.385. O preço de Ethereum chegou aqui próximo a uma região de suporte que estava lá perto do auge lá do bear market que nós tivemos ali na casa dos 900 dólares, 1.000 dólares. Ó. Veja que o preço do Ethereum chegou aqui a 1.350 dólares aproximadamente agora nesse ciclo de alta. Então o Ethereum ele vem sofrendo bastante, tá? Com essa movimentação, tem sido aí uma preocupação para os investidores. Quando nós olhamos aqui Ethereum contra o Bitcoin, ó, Ethereum contra BTC, nós vemos que também ó, tá lá nas mínimas. Ó, veja que o Ethereum ele, contra o BTC ele também vem sofrendo bastante. É uma região interessante? Sim, por quê? Eu vou falar o meu ponto de vista aqui. Se nós tivermos feito um fundo aqui em Ethereum contra BTC, veja que nós estamos analisando aqui Ethereum contra BTC, tá? Imagina que o Bitcoin agora ele tem uma movimentação de alta. Tudo bem que o Ethereum está bem mais fraco que o BTC, mas veja que ó, no semanal ele está aqui sobrevendido, ó, num sobrevenda extremo no semanal. Então, Ethereum tem tudo para estar fazendo aqui um fundo, não é? Ó, veja que ele está aqui nessa região de suporte, como eu falei, ó, lá de 2019, 2020, ó, o Ethereum contra o BTC, ele já perdeu o suporte lá da região do bear market de 2022. Então nós temos Ethereum aqui provavelmente podendo estar formando um fundo aqui contra o par BTC, e se o Bitcoin ele romper aquela resistência dos 95 mil dólares e romper o seu topo histórico em seguida, nós podemos sim ver uma grande movimentação do Ethereum aqui, tá? Contra o par BTC. Veja que eu estou analisando o gráfico de Ethereum contra BTC para a gente medir a força do Ethereum. Nós podemos sim ter uma grande movimentação de alta, ó. Nós teríamos uma valorização aproximada até a próxima resistência, que seria aqui nessa casa aqui, ó, de mais ou menos 200%. Então nós poderíamos ver o preço do Ethereum voltar ao seu valor anterior que nós tínhamos analisado. Lá eu vou voltar aqui para o gráfico do Ethereum contra o USDT, ó. Nós poderíamos, se aquela análise se confirmar, o Bitcoin subir, né, nesse impulso de alta, se o Bitcoin romper o topo histórico, nós podemos ver aqui Ethereum recuperando aqui os seus 4 mil dólares novamente, tá? Pode ser uma grande reviravolta aí no preço de Ethereum, mas é uma posição de risco, é uma zona bem arriscada. Eu acho que dificilmente o Ethereum vai cair muito mais do que isso, pelo menos a princípio, né? Com a movimentação normal de mercado, a menos que tenha alguma notícia aí que venha puxar o mercado para baixo, alguma coisa aí fora do radar, que venha trazer um impacto negativo no mercado geral e no mercado cripto. Mas se o mercado seguir nessa tendência normal, o Bitcoin conseguir continuar nessa movimentação desse novo ciclo de alta, provavelmente o Ethereum vai ter uma boa recuperação aqui, tá ok? Bom, é o que nós vemos a princípio, né, no mercado. Vamos estar aí aguardando as próximas movimentações. A análise gráfica, a análise técnica, ela serve para nos dar uma luz aí, para que possamos vislumbrar através de padrões gráficos as possíveis movimentações de mercado, lembrando que ninguém está aqui para adivinhar o que o mercado vai fazer, mesmo porque isso é impossível. A gente procura entender as movimentações para poder para poder ter as reações corretas mediante as movimentações de mercado, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aí no canal, ativa aí o sininho para estar recebendo mais conteúdo como este. Um grande abraço e até mais.